Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa. Eu atuo como psicanalista, mentora de negócios, mentora de líderes. E aqui nesse canal da Em Brasil, se você estiver vendo aqui no YouTube, nós vamos estar falando sobre liderança, falamos, na verdade, de liderança, psicanálise e espiritualidade. Porém, nesse vídeo específico, você já começou, se é a primeira vez que você está vendo, sugiro que veja os vídeos anteriores, tá? Para que você possa ter essa linha de entendimento. E hoje nós vamos estar falando de liderança que marca. Então, nós estamos nesse curso de liderança que marca, serão 20 aulas mais ou menos, com certeza 20, mas poderão ter mais aulas. E aí tá aí, caso você queira ter um acesso exclusivo e adiantado das aulas, tá aí o link na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Bom, sem mais delongas, hoje nós vamos estar falando do primeiro princípio de liderança, que o líder tem que ser firme, porém não inflexível. Então, o líder tem que ser firme, mas não inflexível. O que isso significa? Antes de dizer o que significa, a gente primeiro precisa entender o que é ser líder, tá certo? Então, esse curso que eu estou dando para vocês, eu anteriormente dava ele nas igrejas, tá? Nas igrejas. E aí o que acontece? Eu perguntava lá quem aqui é líder. E geralmente os pastores, eles sempre só chamavam para os seminários aqueles que exerciam o cargo de liderança. Eu vou falar algumas palavras assim para que você entenda. E aí eu perguntava quem é líder. As pessoas, quando geralmente não estavam somente os líderes, algumas pessoas não gostavam de levantar a mão porque achavam que não era líder. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ser líder. Quem é líder? Então vamos lá. Líder, tá? O líder é aquela pessoa que conduz uma pessoa, um grupo ou um povo até algum lugar. E vamos pensar em lugar como objetivo, ou seja, ponto A e ponto B. Eu estou no ponto A e preciso conduzir alguém ou preciso conduzir um povo até o ponto B. Então, neste caso, quando esse percurso do ponto A ao ponto B, esse percurso aqui, quando eu levo alguém daqui para acolá, naturalmente eu sou uma líder. Por quê? Porque eu estou conduzindo alguém. Então, isso é ser líder. Assim sendo, todo ser humano na face da Terra é um líder. Por quê? Porque supondo que você, e me permita falar no tom pejorativo de propósito, supondo que você seja apenas ou uma simples dona de casa, você também é uma líder. Por quê? Porque você, por exemplo, conduz o seu filho, não especificamente até a escola, mas você conduz a educação do seu filho, você conduz a educação da sua família e por aí vai. Outra coisa, você tem que medir a quantidade de arroz que vai na panela ou que vai comprar no mercado. Isso tudo faz de você uma líder. E eu estou falando nesse tom pejorativo, por quê? Para que todos nós possamos entender que todos, de alguma forma, ou de um grau maior ou menor, todos somos líderes. Agora, eu também falei que não necessariamente precisamos ter um cargo de liderança. E aí aqui eu quero contar duas experiências que eu vivi, que foram as seguintes. Em 2001, mais ou menos, eu fui fazer um transcultural no Paraguai. Eu acho que alguns sabem, eu fui uma missionária, e o termo correto é chalier, que sou até hoje. E aí nós éramos em 4. Fomos para o Paraguai fazer um prático missionário de uma agência missionária que eu fiz parte. Chegando lá, houve uma situação e aí o pastor daquela igreja me chamou e falou assim: Valdilene, né, meu nome civil, Valdilene, está acontecendo isso, e você, como a líder, eu gostaria que você pudesse me ajudar a resolver. E aí, gente, eu fiquei constrangida no dia e ao mesmo tempo eu comecei a rir internamente. Por quê? Porque eu não era a líder. Quando nós fomos para esse trabalho missionário, o pastor que nos enviou não disse assim: ô Valdilene, ou Maria, ou Joana, ou Pedro, o nome, né, aleatório aqui do pessoal que estava comigo, você é o líder, você é a líder. Não houve isso, não havia um líder
entre nós, mas aquele pastor automaticamente, de alguma forma, viu em mim uma liderança, apesar de novo, eu não ser líder ali, não ter sido líder. O que isso significa? Significa que eu sempre, onde quer que eu esteja, vou exercer a função de líder. Então, quando alguém fica buscando o cargo de liderança, fica buscando o título, a plaquinha, o crachá de liderança, eu ouso dizer que essa pessoa não é líder. Porque o líder que tem a função de, naturalmente, o que ele faz? Ele foge do cargo. Isso é real. O líder, ele foge da função. Ou, desculpa, ele foge do cargo. Então, esse é um exemplo que eu vivi em 99. Agora, teve uma outra situação em 2011, quando eu fui para a faculdade. E na primeira semana, se você já fez faculdade, é assim que acontece, pelo menos acontece com os amigos que eu já ouvi. O que acontece na primeira semana? Todos os professores fazem as mesmas perguntas. Qual o seu nome? Qual o seu objetivo? Por que você está fazendo esse curso? E blá, blá, blá. E na época, eu estava montando uma empresa que era de compras coletivas. Então, eu fui para a faculdade porque eu queria ter o máximo de conhecimento possível, já que seria oficialmente a primeira vez, né, que eu teria um CNPJ com fins comerciais, né, com fins lucrativos. Aí, o que eu fiz? Fui para a faculdade. Então, fiz gestão empresarial, um tecnólogo de 2 anos. Então, a primeira semana foi assim, todo mundo falou, e eu não falei nada da minha condição na época, né, religiosa, e segue o baile, né, como dizem. Na segunda semana, a professora chegou, uma das professoras chegou, olha, pessoal, nós precisamos fazer aqui eleger, né, o representante de turma, e vai ser a Valdilene. Que eu conto essa história, o sorriso é sempre mesmo, sabe? Eu fiquei rindo, claro, de nervoso. Por quê? Gente, eu estava, como eu digo, acredite se puder, eu estava tímida, eu não falei nada, eu não falei quase nada. E quem sabe, quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos, como você está vendo aqui. Eu não falei nada, eu só falei que eu era, que eu estava abrindo uma empresa e que eu queria adquirir conhecimento. Na semana seguinte, ela fala o quê? Vamos fazer uma eleição. Vamos por parte? Como que se elege alguém? Primeiro, tem que ter 2 pessoas e os demais votarem, ok? Ou até se só tiver uma pessoa, os demais têm que dizer, não quero. E o que aconteceu? Ela já chegou dizendo que eu seria. Primeiro que eu acho que ela até errou, né? Dizendo que teria uma eleição que não teve. E todo mundo concordou e, óbvio, ninguém ali se conhecia. Por quê? Porque eu, onde quer que eu vá, mesmo que eu fique muda, não sei como isso acontece, mas eu acho que exala dos meus poros essa questão da liderança. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente observar. Um líder, por isso que eu falei de uma maneira muito pejorativa e sem nenhuma intenção de ferir ninguém, mesmo que você seja uma simples dona de casa, você pode até não ter o cargo, o título, o reconhecimento de liderança, mas você exerce a função. E, sinceramente, pessoal, para mim, eu prefiro pessoas que têm a função de liderança do que aquelas que querem exercer o cargo. Bom, dito isso, o líder, ele precisa ser firme. Aonde está a firmeza do líder? Ele sabe o que ele quer. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele tem um objetivo claro, traçado na frente dele. Olha, eu vou chegar no ponto B. Então, o ponto B é o objetivo dele. E aí vem a questão, aonde esse líder, no caso eu, Radassa, quero chegar? Olha, eu quero chegar em Dubai. Ok. Tá firme, o meu objetivo é esse, foi para isso que o Senhor me chamou, ou essa é a minha missão, ir para Dubai. Tá claro. Ah, Radassa, vamos para Jeg. Não vamos para Dubai, eu tô firme nisso. Não, Radassa, mas se a gente for para os Estados Unidos, não, a gente vai para Dubai. Tô firme, eu sei que é isso. E eu confesso que às vezes é muito chato lidar comigo porque eu tenho muita firmeza nas minhas tomadas de decisões. Porque eu sei o que eu quero.
Então, você precisa saber. Se você não sabe o que você quer, você não tem condições de ser líder, ok? Você tem que saber o que você quer. Agora, a gente tem que ir para o outro ponto. Um líder, ele tem que ser flexível. Flexível. Então, vamos para o polo oposto. A Radassa quer ir para Dubai, mas ela, a Radassa, é inflexível. Então, eu estou aqui com a minha equipe, pessoal. Nós vamos para Dubai. Ah, que maravilha! Uhul! Vamos para Dubai. Aí alguém pergunta, como nós vamos? Eu respondo, nós vamos a nado. Só para situar, agora eu estou no Rio de Janeiro, ok? Nós vamos a nado. Aí, ok, vamos esquecer que a gente sabe como se chegar em Dubai. Aí alguém vai falar assim para mim, mas Radassa, eu não sei nadar. Claro, como líder, geralmente o líder, né, tem a orientação a ser dada. Simples, Begônia. Todo mundo vai se chamar Begônia, tá? Seja homem ou seja mulher, vai ser Begônia. Simples, Begônia, faz uma aula de natação. Oba, já me deu a solução. Aí vem o outro que fala assim, mas Radassa, eu tenho medo de água fria. Opa, calma aí, eu tenho a solução. Vamos comprar uma roupa para que você possa, uma roupa térmica, para que você não tenha o choque ali da temperatura. Pessoal, isso vai dar certo? Eu respondo, óbvio que não. Por quê? Porque para chegar em Dubai, do Rio de Janeiro, só existe duas formas, no meu ponto de vista, tá? Avião, óbvio, ou talvez de navio, né? Não existe outra forma de se chegar em Dubai. Então, o que acontece? Como eu sou inflexível, o que eu digo? Vamos a nado. E aqui tem uma outra coisa muito importante. Uma das funções do líder, tá? Uma das funções do líder é preservar a vida do seu liderado. Mas eu não estou falando de preservar a vida pensando no óbvio, que se a gente for a nado, a gente vai morrer literalmente. Não estou falando disso especificamente. Eu estou falando de preservar a integridade física, moral e emocional do seu liderado. Então, assim, se a gente vai a nado para Dubai, óbvio, eu sou a primeira a morrer em 2 segundos. Como que fica o meu povo? Como que ficam os meus liderados? Como que ficam os meus mentorados? Eles vão ficar fragilizados. Então, a minha função como líder, nas minhas tomadas de decisão, anote, porque isso aqui não estava no script, tá? Nas minhas tomadas de decisão, eu preciso fazer o quê? Eu preciso também decidir de forma que eu vá preservá-los. Então, eu sou inflexível. Tem que ser a nado. Ponto. Dê o jeito de vocês se virem. Agora, você que é um líder training, tá certo? Você que está fazendo esse curso da liderança que marca. Desculpa, pessoal, com barulho aqui. Você que está fazendo esse curso da liderança que marca, o que você está aprendendo? Que você precisa ser o quê? Flexível. Então, você vai reunir a sua equipe, você já tem uma ideia em mente. Você vai reunir a sua equipe e falar assim, pessoal, nós temos que ir para Dubai. Uhul, vamos para Dubai. Aí alguém, claro, vai perguntar, como nós vamos? Eu vou dizer, vamos a nado. Alguém se levanta e fala assim, Radassa, mas eu tenho medo de água fria. Aí eu vou pensar, poxa vida, vamos fazer então uma roupa térmica. Aí o outro se levanta e fala assim, Radassa, mas eu não sei nadar. Simples, faz uma aula de natação. Você vai dizer para mim, mas continua da mesma forma. Mudou por quê? Primeiro que eu não estou impondo. E 2, eu estou dando sugestões. Aí vem alguém, uma outra pessoa e fala assim, Radassa, vamos pensar o seguinte, em vez da gente ir nadando, que a gente vai despender muita energia, vamos de helicóptero. Opa, já está melhorando, vamos de helicóptero. Se levanta outro e fala assim, não, Radassa, vamos fazer o seguinte, vamos de jato. Pô, vamos chegar mais rápido, vamos de jato. Mas alguém se levanta e fala, não, de jato não dá. A jato não, né? De jato não dá. Por quê? Porque somos 500 pessoas, não cabe 500 pessoas num jatinho. Aí alguém fala assim, vamos fretar vários jatinhos para levar a gente. Aí alguém se levanta e fala assim, então vamos de barco. Ou seja, a gente está fazendo o quê? Um brainstorm. O
que é uma linguagenzinha da administração para falar o quê? Tempestade de ideias. Só que se levanta uma outra alma iluminada e fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, se a gente fretar vários jatos, vai ficar muito caro. Vamos de avião. Mesmo que vá um grupo no avião, outro grupo no outro avião, outro grupo no outro avião, a gente vai chegar em Dubai com a nossa integridade física, vai sair mais barato. O que vocês acham? A Radassa inflexível? Não, tem que ser a nado. Vamos pensar que milagrosamente a gente vai ter lá oxigênio até chegar em Dubai. Gente, quanto tempo isso vai levar? Eu não faço a menor ideia. Agora, a Radassa flexível, cogitou, a gente pode ir a nado, a gente pode ir de barco, a gente pode ir de jato, a gente pode ir de helicóptero, mas também a gente pode o quê? A gente pode ir de avião. Então, a pergunta é, eu estou ou não estou chegando no meu objetivo? Sim, estou. Por quê? Porque eu vou para Dubai. Eu sou líder ou não sou ao conduzir o grupo até Dubai? Sim, eu estou sendo líder porque eu vou conduzir o grupo até Dubai. Eu sou firme ou não sou firme? Sim, eu não seria firme se ao invés de ir para Dubai a gente fosse para qualquer outro canto. Mas não, nós vamos para Dubai. Agora, eu estou sendo bem flexível. Por quê? Porque eu estou, inclusive, deixando a minha equipe participar do planejamento e me mostrar, porque eu não sou a dona da verdade, as melhores opções para se chegar lá. Então, você como líder, você tem que ser firme, porém, você não pode ser inflexível. Lehi Traot, shalom, shalom.